Pronto. Vamos trabalhar aqui os crimes contra a honra, tá? Nós temos 3 crimes, mas que são trabalhosos. Calúnia, difamação e injúria. É o artigo 138, 139 e 140. E aí tem o 141, o 142 que traz algumas disposições. Mas a calúnia está no artigo 138, 139 a difamação, 140 a injúria. E aqui, numa questão discursiva, você precisa saber o quê? Precisa saber diferenciar um do outro. Nada muito trabalhoso, mas o professor ele pode, numa questão discursiva, ele pode pedir o seguinte, discorra sobre os crimes contra a honra, ou diferencie calúnia, difamação e injúria. Pode trabalhar 2 questões muito bem trabalhadas, né? Diferencie calúnia, difamação e injúria, ou discorra sobre os crimes contra a honra. 2 questões possíveis. Como eu vou fazer essa diferenciação, como eu vou discorrer sobre esse assunto? Primeiro, são crimes que protegem a honra, obviamente. Agora, qual é a diferença de calúnia, difamação e injúria? A calúnia e a difamação, nós vamos falar que elas protegem, elas tutelam a honra objetiva. Lembra disso? A honra objetiva. A honra objetiva. Já tem um repertório para minha questão discursiva. E a injúria? E a injúria, ela vai proteger a honra subjetiva. Por aqui já está bom, você não precisa explicar o que é honra objetiva ou subjetiva. Honra objetiva é aquilo que os outros pensam do indivíduo. E honra subjetiva é aquilo que ele pensa dele mesmo. Correto? Então a calúnia e a difamação, ela vai proteger a honra objetiva. Qual é a diferença da calúnia para a difamação? A calúnia, o indivíduo imputa um fato criminoso. E a difamação? A difamação, um fato qualquer. Um fato qualquer que seja desonroso. Né? Um fato qualquer que seja desonroso. E na injúria? Na injúria, essa é a grande diferença da calúnia, difamação e injúria. Na injúria, ele não atribui um fato. Aqui ele atribui um fato. Como assim? Na calúnia, você está andando com fulano, não queria te falar, não, deixa pra lá. O fofoqueiro é assim, né? Ele coloca a curiosidade e o cara, não, conta, não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, não, ele quer contar, ele é fofoqueiro. Aí, tá bom, já que você insiste, eu vou contar. Aquele camarada que eu vi com você à noite com ele, ele vende droga. Aí ele vende droga. Eu estou atribuindo a ele um fato e um fato criminoso. Eu não estou chamando, olha a diferença. Dizer que ele vende droga é diferente de chamá-lo de traficante. Seu traficante safado. Se eu chamá-lo de traficante safado, injúria. Pegou a diferença? Traficante safado. Aí não é calúnia, porque eu não estou atribuindo um fato. Pegou isso aí? Eu estou dizendo que ele é um traficante. Aí não é também difamação, porque também não é um fato. Aí ele cai na injúria. Correto? Traficante safado. Me chama, burro. Qualquer palavra, gesto, tá? Pode ser por palavras. A injúria. Pode ser por palavras, gestos. Tranquilo? Às vezes tem uma mulher até que está presa até hoje, uma argentina, que ficou fazendo gesto de macaco. Né? Só que aí ela já pode entrar na lei de racismo. Né? Pode não, vai entrar na lei de racismo. Porque com a modificação da lei de racismo, outro ponto importante, aqui eu estou dando uma passada, não posso estruturar isso aqui, porque não vai demorar muito. Mas algo importante. Nós tínhamos um crime aqui, ainda temos o crime de injúria racial. Está ali no final. Esse crime, ele foi para dentro da lei de racismo. Hoje ele está positivado lá na lei de racismo. Sobrou alguma coisa aqui. Mas se for referente à raça, à etnia, vai para a lei de racismo. E o nome lá na lei de racismo também é injúria racial. Tá? E aí tem uma coisa interessante.
Antes, quando nós trabalhávamos esses crimes aqui, e isso você pode abordar na sua questão, nós falávamos assim para o aluno, antes dessa modificação da lei de racismo, nós falávamos o seguinte para o aluno: olha, toma cuidado, porque se for com ânimo jocante, não há crime. Isso mudou. Isso mudou com a lei de racismo. Lá na lei de racismo, a injúria racial, ou injúria discriminatória, o que é a injúria racial? A injúria racial é ele injuriar, ofender a dignidade. Injúria é ofender a dignidade ou o decoro, né? O que é injúria? É ofender a dignidade. Tá conseguindo entender? A dignidade ou o decoro. E aí, para ofender a dignidade ou o decoro, basta o indivíduo falar assim: seu chupeta de baleia, ele pode falar isso. No meu caso, ele pode falar seu tucano, seu narigudo, porque meu nariz é um pouco, né, avantajado, ele pode me chamar de seu narigudo. Mas ele pode chamar também e falar assim: seu preto safado, seu índio disso, seu índio... Ele pode falar isso, a sua branquela azeda. Ele vai fazer alguma referência, não é normal falar branquela azeda. Então, normalmente o preconceito estrutural é contra o negro, né? É contra o preto. Então, seu preto safado. Ele pode falar isso, não pode? Pode falar seu preto, seu negão. Mas ele pode fazer um gesto também. Fazer um gesto assim, eles fazem muito. Pode fazer o gesto de banana. Tudo isso está indicando o quê? A injúria racial. E aí ele sai hoje, antigamente não, antigamente ficava aqui, a injúria racial era aqui. Hoje com a nova lei que modificou a lei de racismo, a 7716, né, a lei de racismo, nós temos a injúria racial lá, na lei de racismo. E lá na lei de racismo diz: se for com ânimo jocante, aumenta a pena, é uma causa de aumento de pena, tá? O que a doutrina dizia assim: se for com ânimo jocante, não há crime. Antes nós falávamos isso, agora nós fazemos uma ressalva. Ânimo jocante. Ânimo jocante é ânimo de brincar, né? Ânimo de brincadeira, ânimo jocante é ânimo de brincar. Se for com ânimo jocante, mas se tratar de injúria racial, o que excluía o crime agora faz o quê? Aumenta a pena da injúria racial, da 7716, da lei de racismo. Então você pode trabalhar isso na sua questão de prova. Beleza? Todo mundo pegou isso aí? O que sobrou de injúria discriminatória aqui? Vamos dar um pulinho rapidinho no 140, 140. No parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, pessoa idosa ou com deficiência. Então o que sobrou aqui para injúria discriminatória no parágrafo 3º? Religião. Seu crente safado. Aí cai na injúria discriminatória do Código Penal. Você tem que pegar essa diferença, tá? Então, numa situação hipotética que ele der lá, você tem que analisar. Foi injúria, mas foi referente a quê? Foi referente à religião? Se for referente à religião, injúria discriminatória do CP. Um conflito aparente de normas. Princípio, como que eu resolvo isso? Um dos princípios, princípio da especialidade. Tá? Existem outros princípios, né? Da subsidiariedade, do princípio da consunção ou da absorção, mas aqui o princípio da especialidade. Pessoa idosa ou com deficiência? Código Penal. Injúria discriminatória, que é uma injúria qualificada do parágrafo 3º, 140 do parágrafo 3º. Falou em etnia, raça, procedência. E aí? Cai na lei 7716, lei de racismo, ok? Então, pega essa diferença aí que você pode trabalhar isso de forma até superficial na sua prova, numa questão discursiva. Tranquilo? Pegamos isso aí? Então, qual é a diferença de um para o outro? Fato criminoso, um fato qualquer. Fato criminoso, já falei aqui. Você... porque ontem eu vi ele... Olha só, olha a outra situação. Porque ontem eu vi ele no estacionamento do prédio dele arrancando um rádio, um aparelho de rádio de um carro. Tá chamando ele de ladrão. Mas falou, seu ladrão safado?
Não, ele está espalhando uma fofoca. E essa fofoca que ele está espalhando é um fato criminoso. Então ele vai cair aqui. Agora, um fato qualquer. Ah, não, é porque você está saindo com aquela menina. Ontem, essa menina eu conheço ela da noite. Ela é garota de programa. Ela é garota de programa. Quer dizer, então ele não tá, ser garota de programa não é crime. Né? Não vamos dizer que ter casa de prostituição é crime. Né? Ter uma casa, um prostíbulo. Agora, vender o corpo não é crime. E ele está acusando ela de um fato qualquer desonroso. Ela é garota de programa, mas não queria que ninguém soubesse. Mas o fofoqueiro está espalhando isso. Ah, é porque você não sabe da maior. Você está andando com aquele cara. Aquele cara, ele é gay. Ele anda com homens. Será que o cara queria saber? Será que o cara queria que isso fosse colocado em pauta? Que ele era gay, que ele tem relações homossexuais? Não, ele não queria. E esse cara está espalhando essa fofoca. Cai onde? De difamação. Embora hoje seja uma... Você pode até pensar assim, não, mas isso hoje é corriqueiro. Todo mundo... Hoje isso está difundido, né? Assim, homem com homem, mulher com mulher, hoje já vale tudo, né? A música dizia, só não pode homem com homem, mulher com mulher. Não, hoje vale tudo. Hoje isso já não seria difamação. Não, seria difamação. Talvez a pessoa queria aquilo na vida privada dele, não queria que ninguém soubesse. E o fofoqueiro está espalhando um fato qualquer desonroso. Mas beleza? Aqui, no 139 ele fala sobre a exceção da verdade, igual você falou sobre a mulher de programa. Uhum. Caberia, por exemplo, a pessoa provar que ela realmente é mulher de programa, né? Não. E aí... É uma pergunta interessante. Cabe exceção da verdade? O que é exceção da verdade? É a prova da verdade. Cabe prova da verdade? Na calúnia cabe. Na calúnia cabe. Salvo em alguns casos. Tá? Qual é a regra da calúnia? Cabe exceção da verdade. A prova da verdade. Se quiser botar na prova. Também assim, cabe prova da verdade ou exceção da verdade. A calúnia, a regra. Na calúnia, sim. Salvo em 3 casos. Salvo em 3 casos, nós vamos colocar aqui. Que não caberá exceção da verdade. Na difamação, qual é a regra da difamação? Não cabe exceção da verdade. Não, eu vou falar assim, ela vende o corpo. Aí você vai chegar em juízo e vai falar assim, doutor, eu disse que ela vende o corpo e eu posso provar. Ela está praticando algum crime? O que eu tenho a ver com a vida dela? Não, eu não posso provar, eu não tenho que provar nada. Eu não tenho que provar que ela... Eu tenho que provar... posso provar que ele é gay. Aqui, ó, a foto, eu tenho uma foto. Não, eu não vou provar nada. Essa exceção da verdade do 139 seria tratando sobre o quê? O parágrafo 1. 139, parágrafo 1, dá uma lida aí pra gente. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é o funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício. Sim. Então vamos trabalhar isso aí. Essa aí é da difamação. Isso. Então, os exemplos é que vão trabalhando a nossa cabeça. Injúria cabe que exceção da verdade? Não. Nunca. Injúria nunca vai caber exceção da verdade. Porque é uma honra subjetiva. Né? É o que ele pensa dele mesmo. Eu não posso falar assim, seu analfabeto. Aí, chamar, seu perneta. Chamei o cara de perneta na rua, porque ele puxa da perna, seu perneta. Aí, quando estou em juízo, em frente ao magistrado, o juiz fala assim, você chamou de perneta, te chamou mesmo? Sim, excelência, chamei ele de perneta e posso provar. Levanta aí, dá uma volta. Quer dizer, eu já atingi a honra subjetiva do cara, agora eu quero expor ele. Anda aí, ele é perneta, ele puxa da perna. Não. Eu falei que ele é analfabeto. Dá uma folha pra ele, dá um lápis, escreve aí. Não faz sentido. É assim que a gente vai aprendendo. Por que a injúria não cabe a exceção da verdade? Porque não faz sentido nenhum. Eu quero dizer, eu já humilhei o indivíduo e quero humilhar de novo. Então na injúria não cabe a exceção da verdade. Na calúnia cabe a exceção da verdade, por quê? Porque é um fato criminoso. O cara é até fofoqueiro, ele está espalhando aquilo, ele não deveria. Mas o cara está espalhando um fato criminoso. Isso é até bom para a população. Pô, não anda com esse cara não, porque esse cara... Porque é aquele ditado, quem anda com porco, come farelo. Então assim, não anda com esse cara. De repente o cara é até bem intencionado. Na maioria das vezes ele é só fofoqueiro. Mas esse cara aí, ele vende droga. Então não anda com ele não. E aí, chegando em juízo... Ele pode dizer,
Excelência, eu disse que ele vende droga e eu posso provar. Por que eu posso provar? Porque é um fato criminoso. Agora eu não posso chamar ele de ladrão e falar, chamei de ladrão e posso provar. Não, porque aí eu estou atingindo a honra subjetiva. As bancas levam isso muito ao pé da letra. Chamou de traficante, chamou de ladrão, injúria, não cabe a exceção da verdade. Agora, eu disse que no dia tal vi ele vendendo droga e posso provar. É diferente, tá? Então tem que tomar cuidado. Se cair na injúria, não cabe exceção da verdade. Seu traficante safado. Eu não entendi esse negócio de pode vender droga, mas não pode chamar de traficante. Não posso chamar de traficante, porque eu tô atingindo a honra subjetiva. É estranho. Tu vai chegar em juiz e vai falar assim, desculpa. Chamei de traficante e posso provar. O juiz não vai acatar a exceção da verdade. Ele vai dizer, não, a injúria não cabe, exceção da verdade. Porque quando você chamou o cara de traficante, embora ele seja traficante, você atingiu a honra subjetiva dele. Caramba, ele não achava. Ele ficou chateado. Que história é essa, traficante? Me chamou de traficante. Eu sou um cara do bem. Então, quer dizer, você atingiu de alguma forma. A regra é essa, tá? O juiz, chamei de traficante, no processo tal, o juiz aceitou que eu provasse. Tudo bem. Na prática não me interessa. Me interessa a teoria. Na teoria, injúria não cabe exceção da verdade. Ok? E a calúnia? A calúnia sempre cabe exceção da verdade. Sempre cabe. Salvo em 3 casos. Sempre. Não posso falar sempre, né? Eu posso colocar assim, ó, regra geral, cabe exceção da verdade na calúnia, salvo em 3 casos. Como que eu vou decorar esses 3 casos? É assim que eu decoro. Calúnia. Quando que não cabe exceção da verdade? Para proteger a legitimidade, a prerrogativa de função e para proteger a coisa julgada. É assim que eu decoro esses 3 incisos aí. Não tem 3 incisos aí? Quais são os 3 incisos? O primeiro. Se constituindo fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Foi? O 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no 1 do 141. Beleza. 3. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença recorrível. Vê se faz sentido para você. No inciso 1, Evelyn, no inciso 1, protege a legitimidade. Legitimidade. Porque a ação é o crime é de ação o quê? Ação privada. Ação privada. Quer dizer, o indivíduo praticou um fato criminoso. Beleza, ele praticou um fato criminoso. E Mévio está espalhando esse fato. O fofoqueiro está espalhando. Só que esse fato criminoso que ele está espalhando é de ação privada. Ação privada, quem tem legitimidade para oferecer ação? O próprio ofendido. O querelante, o próprio ofendido. Beleza? Então, para proteger a legitimidade, nesse caso, não cabe exceção da verdade. Por exemplo, eu estou espalhando... Vamos ver um exemplo de crime de ação penal privada. Dá um exemplo aí de crime de ação penal privada. Os próprios crimes contra a honra. A maioria deles são de ação penal privada. Né? Tem o de injúria... O de injúria qualificada. A ação é penal privada condicionada à representação. E tem um outro aqui que depois a gente olha aqui a ação penal dele. A ação penal acho que é pública. Ou condicionada à requisição. Depois a gente dá uma olhada. Mas em regra são crimes de ação penal privada. Os crimes contra a honra. Eu estou espalhando que alguém praticou um fato criminoso. E esse fato criminoso configuraria um crime de quê? De ação penal privada. Eu posso falar assim, ó, excelência, eu disse que ele praticou esse fato criminoso e eu posso provar. O que o juiz vai dizer para mim? Não, nesse caso você não pode provar. Porque esse fato criminoso que você imputou a ele é um crime de ação penal privada.
E para proteger a legitimidade, você não pode provar. Conseguiu pegar isso aí? Não conseguiu pegar? Eu estou dizendo que Caio praticou um fato criminoso. Qual é a regra? Excelência, disse que ele praticou um fato criminoso e posso provar. Mas eu só vou poder provar se esse fato criminoso que eu estou dizendo que ele praticou seja um fato criminoso, seja um crime cuja ação penal seja pública. Por exemplo, homicídio. Matar alguém. Matar alguém, homicídio. A ação penal é pública? Então, se eu começo a espalhar por aí que, olha só, não anda com esse cara não, porque esse cara é um assassino e ele matou fulano. Eu estou imputando a ele um fato criminoso. Aí quando eu chegar no juiz, o que eu vou dizer pro juiz? Excelência, eu falei que ele praticou esse fato criminoso e posso? Provar. E por que eu posso provar? Porque a ação penal desse crime é pública. Agora, se o fato criminoso for uma de ação penal privada, eu não posso provar. O juiz não vai me deixar provar. Entendeu? Porque na calúnia cabe exceção da verdade, salvo quando a ação penal for privada. Para proteger o quê? A legitimidade. No inciso 2, não é para proteger a legitimidade, é para proteger a prerrogativa de função. Lê o artigo aí, ele faz menção a um artigo aí. Ele faz menção ao artigo 141. Vai lá no 141 e lê quem está lá. Presidente da República. As penas combinadas neste capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra o chefe do governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Não, esquece, só o inciso 1. O inciso 1 ele traz várias pessoas. Verdade, só um. É só o inciso 1. Se, olha só. É contra o presidente da República e contra o chefe de governo estrangeiro. Exatamente, olha que interessante. Calúnia cabe exceção da verdade. Mas quando não vai caber? Quando eu precisar proteger a legitimidade, já te expliquei. Quando eu precisar proteger a prerrogativa de função. Esses indivíduos aí, eles têm prerrogativa de função. O presidente da República tem prerrogativa de função. O que é prerrogativa de função? Ele não é julgado no juízo comum. O presidente da República vai ser julgado onde? Lá no STF. Correto? Então esse cara tem prerrogativa de função. Eu não vou discutir fato criminoso aqui. Se eu acusá-lo de um fato criminoso, eu não posso provar aqui. Não cabe exceção da verdade. Ele vai me processar, porque o presidente... Ele vai me processar, vai, porque eu estou espalhando um fato criminoso. Ele está me acusando de cá. E aí, quando eu chegar ao juiz, eu vou falar, juiz, eu disse que ele fez isso e posso? Aí o juiz vai dizer o quê? Não, você não pode provar não, meu filho, porque ele é o presidente da República. Ele tem prerrogativa de função. Se ele praticou algum crime, isso tem que ser discutido onde? Lá no STF. Então, para proteger a prerrogativa de função, não cabe exceção da verdade nesse caso. Está conseguindo entender por que que na calúnia normalmente cabe exceção da verdade, mas em alguns casos não cabe. A terceira situação é para proteger a coisa julgada. Terceira situação. Não cabe exceção da verdade. Por quê? Inciso 3 aí, dá uma lida pra gente. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença recorrível. O indivíduo foi absolvido por sentença recorrível. O fato que Mévio está imputando a Caio, esse fato que ele está espalhando por aí, já foi discutido no judiciário e o judiciário ele foi absolvido. Ele não foi condenado, ele é inocente. E o cara está espalhando que ele praticou esse fato. Não, ele não praticou, a justiça disse que ele não praticou. Então eu estou espalhando uma fofoca e vou dizer para o juiz, eu disse que ele praticou isso e posso provar. O que o juiz vai dizer para mim? Não, você não pode provar. Por quê? Porque isso já foi discutido e ele foi inocente. Correto?
Então, para proteger a coisa julgada, você vai decorar sim. Porque se você for decorar esse inciso todo aí, você não vai conseguir decorar isso. Então, você tem que fazer essa ligação mental. O inciso 1, para proteger a legitimidade. A ação que é privada. Prerrogativa de função. Presidente, chefe de governo estrangeiro, coisa julgada. Isso já foi discutido. Então, calúnia cabe exceção da verdade, salvo nesses 3 casos. Difamação não cabe exceção da verdade, salvo em um caso. Quando que vai caber a exceção da verdade? Quando? Vou botar aqui a exceção da verdade. Quando vai caber a exceção da verdade na difamação? Quando se tratar de funcionário público no exercício das suas funções. Vê se faz sentido. O indivíduo passa por exemplo, o Detran está em greve. Aí o sujeito desavisado passa, entra, não vê ninguém, então, está ouvindo uma música lá atrás. Aí ele roda, quando chega lá, tem uma funcionária do Detran de saia dançando em cima da mesa, saia curta, bebendo, o pessoal ali bebendo, tomando cerveja. Quer dizer, ele está... e aí ele começa a espalhar isso. Durante a greve, passei lá, mó farra, pessoal bebendo. Quer dizer, ele está espalhando um fato desonroso para o funcionário público, bebendo, dentro da repartição, saia curta, dançando. Um fato qualquer, desonroso. Perfeito? E ele está espalhando esse fato e atribuindo a um funcionário público no exercício de suas funções. Nesse caso específico, o próprio Código Penal diz: cabe exceção da verdade. Vê se não está escrito isso aí. Isso. Parágrafo único. Dá uma lida pra gente? A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Isso aí. Aí vai caber exceção da verdade. É o único caso que a difamação cabe exceção da verdade. Deu para ter uma ideia. Tem outros artigos importantes aí, tá? Tem outros artigos importantes. Vamos dar uma lida rápida. Mas isso aqui é o principal. Tudo que eu falei para vocês aí é o que há de mais importante entre calúnia, difamação e injúria. Nós temos também uma injúria aqui chamada de... Nós temos a injúria racial discriminatória e nós temos também a chamada injúria real. O que é a injúria real? A injúria real é quando... A injúria real é quando... Para injuriar, para ofender a dignidade ou o decoro, eu utilizo não gestos, não palavras. Eu uso a violência. Eu uso a violência, vias de fato, ou, como que está escrito aí? Vê aí. Parágrafo 2º. Vias de fato ou lesão corporal. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato. Violência ou vias de fato. Ó, violência, então, vamos colocar aqui, ó, violência. Aí pode continuar, esse artigo é importante. Que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Lê mais um pouquinho. Acabou. Aí é pena, pensão em 3 meses. Isso, é injúria real. É porque tem um lugar que fala assim, que o indivíduo também responde pela lesão corporal. Pode responder também. Tá, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a... Não, isso não. Parágrafo 3º e 14. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, vamos lá. Ó, era a pena aqui, ó, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Além da pena correspondente à violência. Então aqui é uma situação também de prova que o professor pode querer pegar o aluno.
Na injúria real, o indivíduo pode praticar de duas formas. Vias de fato, que é uma contravenção penal. Vias de fato é uma contravenção penal. Ou violência. Violência é lesão corporal lá do 129. 129, se não me engano. 129 do CP, tá? E vias de fato é uma contravenção penal. Olha só, eu posso injuriar alguém? Posso injuriar alguém dando tapinha na cara? Posso. Pode. Não é de nada. Tapinha na cara. Qual é a minha intenção ali? Minha intenção não é lesionar. Minha intenção é o quê? É humilhar. Se a intenção é humilhar, injúria. Injúria real. Porque eu estou utilizando vias de fato ou violência. Vias de fato são, poderia dizer assim, pequenas lesões. Não chega a vias de fato, é aquela violência que não chega a ofender a integridade física. Tá? Não chega a ofender a integridade física. Porque se ofender a integridade física de alguém é o quê? Lesão corporal. Tá? Então o que é vias de fato? Será que todo puxão de cabelo é uma lesão corporal? Será que todo tapa na cara é uma lesão corporal? Não, às vezes fica dando tapinha pra quê? Pra humilhar a pessoa. Ah, então foi vias de fato. Vai responder por injúria real. Agora, se ele usar de violência, se ele ofender a integridade física, aí ele responde por 2 crimes. Aqui que é a questão interessante, porque o professor ele pode colocar assim, ó, Mévio para humilhar Caio, ofendeu-lhe a integridade física, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Ah, causou lesão corporal. Ah, então ele vai responder pelo 140, qual é o parágrafo aí? Parágrafo 2º, mais o artigo 129 do CP. Ele responde por 2 crimes. Há um concurso formal de crimes. Lembra do concurso formal de crimes? Concurso formal de crimes. Com apenas uma conduta, ele pratica 2 ou mais crimes. Aí você pode colocar isso na sua questão discursiva lá. Em concurso formal responderá pela injúria e pela violência. Conseguiu pegar isso aí? Sim. Tranquilo, legal. Beleza? É uma situação muito interessante. O telefone não para. Vamos lá. Agora vamos dar uma lida aí só para lembrar uma coisa ou outra aí. Do artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente. Olha que interessante. Imputando-lhe falsamente. Porque se for verdadeiro, eu posso provar. Lembra disso? Posso provar. Fato definido como crime. Aí quem propala ou divulga, né? Isso aqui é a letra de lei. Ó, é punível a calúnia contra os mortos. O professor pode fazer uma pergunta dessa na prova. É punível a calúnia contra os mortos. O que não é punível é a injúria, né? Como que eu vou injuriar o morto, né? Ofende a honra subjetiva, mas a calúnia é possível. Tá? Admite-se prova da verdade, salvo quando? Fizemos isso aí, esse trabalho, né? Do salvo quando. Então, beleza. Agora, difamação, 139. Difamar alguém lhe imputando fato ofensivo à sua reputação. Desde que não seja fato criminoso. Porque se for fato criminoso, eu vou para a calúnia. Lembra disso, né? A exceção da parágrafo único, a exceção da verdade só se admite quando é funcionário. Trabalhando isso aí também, correto? Beleza. 140. Injuriar alguém ofendendo na dignidade ou decoro. Quando que o juiz pode deixar de aplicar a pena? Quando, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Numa discussão ali, né? Um injuriando o outro ali, poderia ser uma situação dessa. Tá? No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Esse primeiro situação aqui, ó, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a... Como que seria uma situação hipotética? O indivíduo chega nisso, não que acontece, mas eu vou dar o exemplo do Detran, que foi onde eu trabalhei. Inclusive aconteceu isso comigo essa semana. Não acontece nunca, mas raramente acontece. Aconteceu comigo essa semana. Eu chegando ao Detran, a menina
que estava lá nova, não me conhece, não sabia que eu era um funcionário, que já estava ali há 15 anos. Parei com o carro do meu pai. Parei com o carro, transferência do meu pai, parei. Aí estou olhando para ela. Ela até deu uma olhada bem disfarçada para mim. Ela estava no telefone. 1 minuto, 2 minutos, 3, 4. No telefone, celular, falando no celular. E eu ali esperando. Numa situação dessa, isso pode se agravar. Por quê? O indivíduo ali está esperando, um está fazendo a unha, o outro está lixando o pé, a outra está no telefone, está rindo a beça. E eu lá sentado igual um palhaço esperando. Eu estou amparado, o juiz pode deixar de aplicar pena porque quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Aí isso nunca acontece, no Brasil não acontece. Aí o sujeito que está lá esperando 1 hora esperando, não aguenta mais ver a pessoa lixando a unha, ela vai começar a fazer o quê? Seus miseráveis, seus vagabundos, preguiçosos, eu aqui esperando mais de 1 hora e você aí lixando. Ele começa a injuriar. Por quê? Porque ele foi provocado. Já aconteceu isso muitas vezes. E aí o sujeito não, o juiz não vou aplicar pena nesse caso. Porque o próprio funcionário, ele provocou a cólera do indivíduo. Entendeu esse primeiro inciso? 2. No caso de o que é retorção imediata? Aí tem que ser treinado. Tem gente que é treinado para isso. Tem gente que trava, né? Seu frouxo. Tem gente que trava. Mas tem gente que não. Seu frouxo. Você é um corno. Retorção imediata. O que não pode, que já aconteceu em um caso concreto, é um caso concreto. Na hora, a pessoa foi ofendida, mas travou. Ela não estava treinada, travou. E depois de muito tempo, ela ligou para a pessoa. Conseguiu o número da pessoa. Você lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Lembra aquele dia que você me chamou disso, daquilo? Você que é uma vagabunda. Aí depois de um tempão, ligou. Não está amparado aqui, porque não foi retorção imediata. Tá? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, trabalhamos esse parágrafo, né? Segundo, que é a injúria real. Terceiro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a quê? Religião, idoso e deficiente. Grava, isso aqui tem que gravar. Idoso, deficiente e religião. Todos os outros, raça, cor, etnia, foi para onde? Crime de racismo. Raça, salvo engano, depois dá uma olhada na 776. Raça, cor, etnia e procedência nacional. Não lembro se procedência nacional tá, mas raça, cor e etnia está. Tá? É a injúria o quê? Injúria racial, que está lá. Beleza. Mas o que temos para trabalhar? O 141. Causa de aumento de pena, né? Causa de aumento de pena aí, que se for contra presidente, contra funcionário, na presença de várias pessoas, contra criança ou adolescente, mediante pago ou promessa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade de rede social, aplica-se em triplo a pena, né? Parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher, por razões de condições de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º, aplica-se em dobro. Tá? São causas de aumento de pena aí, né? Do triplo, do dobro. Tem que decorar. Para concurso público, tem que decorar isso aí, tá? Uma hora ou outra vai cair. Mas aí é decoreba. Agora, olha que interessante aqui, causa de exclusão do crime. E aí há um debate quanto à natureza jurídica. Tá? Uns dizem que é causa de exclusão da ilicitude, outros dizem que é causa de exclusão da tipicidade. Aí é bola dividida, tá? Mas exclui o crime. Quando que vai excluir o crime? Não constitui injúria ou difamação. Não constitui injúria ou difamação. Olha só, não exclui a calúnia, tá? Exclui o quê? Injúria ou difamação. Calúnia não. Eu não posso chegar em juízo e falar assim, pior você que ontem estava furtando um carro. Não posso falar isso para um outro advogado. Eu não posso chegar para o outro advogado, que eu tô ali, né, debatendo, e falar assim, pior esse advogado safado que ontem estava fazendo isso, aquilo. Eu não posso, um fato criminoso, não posso imputar ele um fato criminoso. Calúnia não. Mas injúria e difamação, elas serão excluídas. Quando? Ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa
pela parte ou por seu procurador, na discussão da causa. Tem que ser inerente àquilo ali. Tá? A opinião desfavorável de crítica literária, o conceito desfavorável emitido por funcionário público. Beleza? Tranquilo? Isso aí é só decorar. Nos casos do 1 e 3, responde pela injúria, pela difamação, quem lhe dá publicidade. Mais alguma coisa sobre... Não. Ah, tem a retratação, né? O querer da retratação. Cabe retratação? Retratação vai caber da calúnia ou da difamação. Não é isso? Da injúria, não. Olha que interessante. Não constitui difamação ou injúria. Ofensa irrogada em juízo. Agora, em relação a o que é retratação? Retratação é pedir desculpa. Quais desses 3 crimes não cabe retratação? A injúria, porque é subjetivo. A injúria. Porque você ofendeu aquilo que ele pensava dele mesmo. Então não cabe retratação. Não adianta se retratar que ele te pedir desculpa. Injúria não cabe. O querelado que antes da sentença se retratar cabalmente da calúnia e da difamação fica isento de pena. É uma causa, aqui se perguntar, isento de pena, é uma causa de extinção da punibilidade. Então a retratação, o professor pode perguntar numa questão discursiva. Fale sobre a retratação. Aí você vai colocar, a retratação é um instituto jurídico que tem como natureza jurídica a causa de extinção, ou você bota assim, é causa de extinção da punibilidade. Tá? E somente será cabível na calúnia e na difamação, vírgula, que atingem a honra objetiva do indivíduo. Antes da sentença, cabe retratação na calúnia e na difamação. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia e difamação utilizando-se meios de comunicação, a retratação dá-se-á, se desejar, ofendido pelos meios, né? Pelos mesmos meios. 144. Se referência a alusões ou frase, né? Infere calúnia, difamação e injúria, quem julga ofendido pode pedir explicações. Tá? Pode responder pela ofensa. Beleza. 145. Nos crimes previstos neste capítulo, só se procede mediante queixa. Lembra que eu falei? A regra é que a ação penal seja privada. Somente se procede mediante queixa, a ação penal é privada. Porque queixa é a petição inicial da ação penal privada. Tranquilo? Eu vou oferecer queixa na ação penal privada. É aquela petição inicial. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão. Que injúria é essa aqui? A injúria real. E a injúria real que dê cabo à lesão corporal. Não é aquela injúria real somente vias de fato. Porque a injúria real ela pode ser vias de fato ou violência, ou lesão corporal. Se for injúria real e lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada. Não falou nada incondicionado. Mas agora temos outra. Olha só, aqui nós temos 3 tipos de ação penal que tem que gravar. A outra ação penal. Aqui embaixo vai dizer, ó. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, nos casos do inciso 1 do 141. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo. No caso do parágrafo 3º do artigo 140, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Parágrafo 3º do 140 é a injúria discriminatória, vê aí. 140, parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher por razão da condição de sexo feminino. Ah, é do sexo feminino, bem como no caso do parágrafo 3º. Mas o parágrafo 3º era a injúria discriminatória. É porque eles esqueceram de mudar, sabia? Eles acrescentaram. Não, Rodrigo, o 145 você tá vendo, é o parágrafo... Não. 140, parágrafo 3º. 140, parágrafo 3º. Não, eu li errado. Você leu errado, porque... 141. 140, parágrafo 3º é a injúria... Se a injúria consiste na utilização de... Então, grava assim, olha só. Vamos gravar, vamos recapitular os tipos de ação penal. O professor pode fazer uma questão dessa, uma questão barra pesadíssima e maldosa. Mas é uma questão que serve para concurso público. Discorra sobre as variadas ações penais nos crimes contra a honra. O que você vai dizer? Você vai colocar assim, ó.
Em regra, a ação penal será privada nos crimes contra a honra. Todavia, quando se tratar de autoridades como presidente da República, chefe de governo estrangeiro e mais esses outros aí, a ação penal será pública, a ação penal será pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Condicionada à requisição do ministro da Justiça. Será que o presidente foi chamado de... O presidente foi chamado de ladrão? Será que ele quer ver isso na mídia? Não, ele foi chamado ali na fazendinha. Ninguém vai ficar sabendo disso. Agora, se ele deflagrar uma ação penal, isso vai cair na boca do povo. Ah, não, então deixa isso quieto. Então não é interesse do governo. Então a ação penal será pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se for injúria real, melhor, se for injúria discriminatória, a ação será penal, ação penal pública, condicionada à representação do ofendido. Representação do ofendido. Se for na injúria discriminatória. Na injúria discriminatória. Foi chamado disso, mas será que esse cara aqui que é o pessoal... Não, deixa isso quieto. O cara não quer saber disso aí. Então vai ficar quieto. Se a injúria for real e houver lesão corporal, a ação penal será pública e... Então aqui nos crimes contra a honra, eu tenho todos os tipos de ação penal. Olha que desgraça. Olha que armadilha para a prova. Eu preciso aprender isso. Dá uma decorada, tá? Nessas modalidades. Injúria real, com lesão corporal, ação penal pública e incondicionada. Injúria discriminatória. Discriminatória é... Ação penal pública condicionada à representação. Contra presidente da República, chefe do governo estrangeiro. Requisição. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E todas as outras, ação penal privada. A regra é a ação penal privada. Beleza. Fechamos aqui os crimes contra a honra. Aí já vamos para o 146, que é o crime de constrangimento ilegal. Beleza, tranquilo. Então, um grande abraço e tenham bons estudos.